Grandíssimo Santos Dumont. Desde pequeno, Santos Dumont mostrava que ia ser um grande inventor. Curioso, atento, estudioso, apaixonado por pássaros e cercado de valores nobres, como a liberdade numa época em que existia escravidão, ele fez um homem voar. Esta é a história da infância desse grande brasileiro que sempre soube que o céu, né, não seria o limite. E a gente vai conversar agora com o diretor, roteirista e produtor Estevão Ciavata. Ele é autor do livro Mais Leve que o Ar, a infância de Alberto Santos Dumont. E o Santos Dumont que esteve presente na sua vida, né, Estevão? Seja na literatura ou nas telas também, né? Como, por exemplo, a série de ficção para o HBO, Latam Santos Dumont, vencedor do Telly Awards Entretenimento e Cinematografia de 2019. E agora o livro Mais Leve que o Ar. Muito bom tê-lo aqui conosco. Um ótimo dia. Agradecer muito a disponibilidade sua de bater esse papo com a gente, falar de um tema que nos desperta tanto a curiosidade. E eu queria começar justamente sabendo como que iniciou-se seu interesse pelo Santos Dumont, né? Como que você começou a se debruçar sobre a história desse grande brasileiro, desse grande revolucionário, eu diria, que foi o Alberto Santos Dumont. Bom dia, bom tê-lo aqui conosco. Bom dia Feira, bom dia Feira de Santana, um prazer estar falando com você e com todos os ouvintes aí. Então, olha, tem uma situação curiosa também, que é o seguinte: eu fui descobrindo há pouco tempo, enfim, o Santos Dumont a gente ouve falar muito, enfim, sabe que foi o pai da aviação, né, essa história toda, mas não conhece muito qual é o caminho dele até chegar lá e os outros feitos dele. Mas a minha relação com ele começou porque também meus avós, enfim, minha parte da minha família é maranhense, meu pai e minha mãe é italiana, ali de São Paulo. E eu descobri no processo aí que meus bisavós italianos que vieram para o Brasil, eles foram trabalhar na fazenda do Santos Dumont. Então, enfim, depois eu fiquei pensando quando que a família Dumont imaginaria que um descendente de um colono daquele ali estava lavrando a terra e trabalhando no cafezal, iria fazer tanta coisa sobre Santos Dumont. Então, meio que foi assim, querendo conhecer, descobrindo que ele, de alguma maneira, fazia parte da minha história de vida, da minha história familiar. E aí eu fui me apaixonando pela figura dele quando eu fui pesquisando, enfim, e conhecendo a vida adulta, que muita gente não conhece muita coisa sobre a vida adulta dele, mas me apaixonei especificamente pela infância, não só pela também ter passado uma infância naquela região, em Sertãozinho, ali no interior de São Paulo, mas porque eu vi que tudo que ele veio a realizar, grande parte foi fruto da criação, da vida que ele teve no Brasil e nas fazendas, porque você imagina, estava todo mundo querendo voar, ou querendo inventar o avião, né, e voar. Americanos, italianos, australianos, alemães, ingleses, franceses. E por que um brasileiro foi quem conseguiu fazer isso? É uma coisa muito inusitada, né? Você pensar, poxa, como é que um brasileiro chegou nesse lugar de ser, de fato, o inventor do avião? E eu tenho certeza que foi porque, por causa da infância dele no Brasil, a relação dele com as pessoas que trabalhavam. Ele era um cara muito rico, né? Mas imagina, naquela época a aristocracia, né, em Paris era tipo nariz em pé, é pouco, né? E ele era um cara que, mesmo sendo muito rico, era um cara que tinha tido uma criação no Brasil, uma outra relação com as pessoas que trabalhavam na fazenda do pai dele, a relação com a natureza, com os pássaros, com as nuvens, o vento, a imaginação. É muito curioso, porque a primeira vez que ele chega com 17 anos em Paris, ele acha Paris, que era o centro do mundo naquela época, né? Tecnológico, científico e tudo mais. Ele chega em Paris e fica decepcionado, acha Paris caidaço. E fala, cara, eu imaginei tanta coisa, imaginei que ia ter, né, máquinas voadoras para tudo quanto é lado, e só vejo balões que voam ao sabor do vento. E ele usou essa imaginação e criou o mundo que ele tinha imaginado quando criança, né? Então é uma trajetória muito interessante, muito peculiar, assim.
Pois é, e aí tem essa questão do interesse dele pela aviação, que graças a Deus aconteceu, né? Porque muita coisa veio como desdobramento disso depois na indústria da aviação e por aí vai, né? Encurtou os caminhos para todo mundo. E em que ponto que ele começa também? Porque nesse livro você está retratando a infância. Já existia essa relação? Você se consegue já relacionar a infância dele, por exemplo, com o que ele viria a fazer mais tarde? Como que você traça essa cronologia, né, da infância dele até chegar, de fato, ao 14 bis? Olha, ele mesmo fala sobre isso, tem escritos dele sobre a infância dele, que foi uma infância de muita liberdade, muita aventura, mas ao mesmo tempo muito estudo. E, enfim, o pai dele era vamos dizer, um descendente de franceses, não era de uma família especificamente rica, mas foi uma pessoa muito inteligente de se colocar num mercado de café, comprar uma fazenda, abrir uma nova frente de trabalho, de plantação, de fazer uma fazenda com colonos, olha aí, meus bisavós chegando também, né? Com colonos europeus, ainda na época da escravidão, mas sem usar trabalho escravo, porque já era uma mentalidade diferente sobre o Brasil, sobre a forma de se produzir e tudo mais. E ele lá já tinha, dentro da fazenda dele, um ramal de 60 quilômetros de locomotiva dentro da fazenda do pai. Então, fora isso, ele tinha máquinas de debulhar e separar café. Já era o início de uma mecanização de produção que o próprio Santos Dumont já era um apaixonado pela mecânica. O pai também era, né? Mas pela física, pela matemática, pela mecânica, pelos manuais. Então, ele consertava máquinas da fazenda, ao mesmo tempo que brincava, né? Você imagina, numa fazenda com colonos de todas as cores e também, com certeza, ex-escravizados e tudo mais. Então, ele tinha um contato com a mecânica, com a parte, vamos dizer, de engenharia, que viria a servir muito lá na frente. Ele descreve que ele já fazia objetos, né, com hélice e com elástico que você dobra e tenta fazer a coisa voar. Era um apaixonado por pássaros, pelo céu. Então, acho que a história do Júlio Verne também, que também era um escritor de, vamos dizer, ficção científica na época, então já a imaginação de novos, tipo, vamos dizer, proto-helicópteros, proto-submarinos, tudo, coisas que ainda estavam se inventando ou querendo se inventar, mas que viria a acontecer depois. Então ele vivia nesse mundo da fantasia, como toda criança, mas tinha um mundo, vamos dizer, muito concreto de matemática, física e engenharia mesmo, no sentido de mecânica, porque foi tudo que foi o que ele levou. Acho que essa visão de uma coisa muito prática, ele foi um inventor de fato, assim, né? Um cara que inovou no mundo naquelas épocas, chamava navegação aérea. Então ele mudou o tecido que se fazia os balões, mudou o tipo usou corda de piano quando ninguém usava corda de piano para sustentar armações dos balões, usou bambu, né, na construção das suas aeronaves, fez cálculos, porque assim, a primeira coisa que ele já chega inovando em Paris, né? Então ele faz o menor balão do mundo que todo mundo acha, meu amigo, você vai morrer, vai virar uma bolha de sabão, vai estourar lá no céu, e ele já começa inovando, fazendo o menor balão do mundo, desafiando os cálculos físicos para balão. Depois, enfim, ele é mundialmente conhecido como o pai do dirigível, então é o cara que cria de fato o, a dirigibilidade do balão, né? Então, ele fala, não, o balão não vai ao sabor do vento, eu vou comandar para onde que vai o balão. Então ele é a pessoa que cria isso. E depois é curioso, porque essa ideia
Então, quando ele chega em Paris e tem faz esse inventa o dirigível e ganha um prêmio absurdo, ele, como fundador do Aeroclube de Paris, ele rompe porque o pessoal não aturava ele ser um brasileiro, entendeu? Ao mesmo tempo que muitos brasileiros falam, o Santos Dumont nunca voou no Brasil, reclamavam dele, não achar que não davam atenção ao Brasil, mas lá também na França ele era considerado um brasileiro. Então o pessoal não quer dar o prêmio para ele, ele rompe com o Aeroclube, fala, vocês estão de brincadeira comigo, isso aí é... Hoje cancelariam o Aeroclube de Paris, mas naquela época, né, era um preconceito que ele sentia, chamava de rastaquera, era uma forma de pejorativa de chamar ele. Ele não era... Então, e os franceses, imagina, não aturavam um brasileiro, você imagina, cara. Hoje o pessoal já não atura. Você imagina no século, início do século XX, 1900, 1890, 1900 e pouco, o pessoal ficava maluco. E ele saiu, então ele se retira da França, vai fazer voos na Inglaterra, nos Estados Unidos. Aí entra o começo do episódio dos irmãos Wright também, que é uma outra capítulo triste e lamentável aí na história da aviação. E aí, quando ele volta para Paris, está todo mundo já querendo inventar o avião, querendo voar. E ele já está atrasado na corrida e começa a trabalhar aí por fora. E, de fato, é a pessoa que, vamos dizer, traz uma visão diferente dentro daquela corrida e, saindo atrasado, chega na frente de todo mundo e, de fato, é o primeiro homem a criar um avião e a voar no avião. E aí eu entro rapidamente na história dos irmãos Wright, que eu não sei se você quer desenvolver um pouco essa polêmica, mas eu tenho opiniões muito precisas sobre isso. Por favor, é importante a gente falar até sobre isso, porque quem não se debruça muito sobre a história, né, fica muitas vezes na dúvida mesmo, né? Foi o Santos Dumont, foram os irmãos Wright que saíram na frente. Como é que foi essa corrida? Como foi nesse momento, né? Porque volta e meia a gente vê muita gente tirando um pouco do crédito do Santos Dumont e jogando para os irmãos Wright. Queria que você, que pesquisou muito sobre isso, explicasse um pouco dessa história de fato e por que existe também essa separação que muita gente faz. Não, peraí, os irmãos Wright também saíram na frente. O que é que de fato aconteceu? Porque os Estados Unidos ganharam a Segunda Guerra Mundial. Essa é uma história que começa, de fato, a ficar assim, mais uma pressão sobre o legado do Santos Dumont a partir da Segunda Guerra Mundial. Até então, não existia essa polêmica, entendeu? E o que aconteceu de fato lá atrás, vamos dizer, no início do século XX, né? Como eu falei, estava todo mundo querendo inventar o avião. Eram alemães, eram australianos, italianos, franceses, ingleses, americanos, e as pessoas se falavam, sabiam um pouco, não eram cada um, bem que não tinha internet, não tinha tanta informação, mas os jornais circulavam para lá e para cá, então havia uma troca de informação entre o mundo, e estava todo mundo ali, tipo, né, cavalinho do Fantástico, todo mundo, todo mundo querendo chegar na frente. E o interessante, e assim, o que é, vamos dizer assim, básico, quando você pensa, beleza, os irmãos Wright. O que os irmãos Wright primeiro dizem que eles fizeram e tá registrado isso. Eles fizeram um voo, que é o que eles dizem, num planador catapultado num declive. Tinha motor, mas era tipo como você jogar um avião de papel, entendeu? Botar um motorzinho e jogar um avião de papel, e aí ele planou por, sei lá, alguns segundos e parou. Então, não é um voo a partir um avião como a gente conhece hoje em dia. É uma catapulta que lançou um avião numa ladeira, um avião planador, eles até descrevem como um glider, né? Como um planador.
motorizado onde a pessoa ia deitada, assim, tipo, vou pro precipício, entendeu? Isso é o que eles dizem que eles fizeram. O que voo seria esse de 1903, que eles alegam que eles fizeram em 1903? Um voo catapultado, ok. O Santos Dumont esteve nos Estados Unidos em 1904, com seu dirigível número 6. Ele foi até, enfim, o pessoal furou o balão dele, foi quase um atentado, porque não queriam que ele ganhasse lá. Ele só se ferrou, o pessoal nunca gostava dele ser um brasileiro em nenhum lugar. E era uma exposição universal. Todas as maiores invenções do mundo estavam nesse lugar. Santos Dumont era uma estrela, ele encontrou com o presidente americano, Ted Roosevelt, encontrou com o Thomas Edison, inventor da lâmpada elétrica, etc. e tal. Aí eu te pergunto, eles falam que voaram em 1903. Em 1904 teve uma exposição universal nos Estados Unidos, com as grandes invenções do mundo. Os irmãos Wright estavam lá com seu invento? Não. Então, que invento é esse que voava, que era incrível em 1903, que eles não estavam na exposição universal em 1904 nos Estados Unidos mostrando isso para ninguém? Então, eles não tinham nada para mostrar. Simplesmente era uma tentativa que não deu em nada, entendeu? Então, esse é um ponto assim muito muito claro sobre, vamos dizer, quem voou primeiro. Então, não tem muita dúvida. E o próprio Santos Dumont, ele fala uma frase que para mim também é muito determinante, que aí é tipo o golpe final nessa história toda, que ele, muito elegante, fala assim: quem contribuiu mais para a navegação aérea, para a invenção do avião? Nós que fizemos tudo compartilhando à luz do dia com todo mundo, fazendo os voos, mostrando o que a gente estava fazendo, quebrando o avião, porque não era só ele, né? Lá em Paris tinha o Voisin, tinha o Blériot, tinha o Farman, tinha outros personagens que eram meio companheiros de aventura, né? Inclusive o Voisin é um cara que trabalhou com o Blériot, trabalhou com o Santos Dumont, trabalhou na construção do 14 bis, era um cara muito inteligente sobre a questão de planar e aviação. E ele fala, quem que contribuiu mais? Os irmãos Wright, que fizeram tudo escondido, nunca falaram nada para ninguém, ficaram lá dizendo que fizeram na fazenda deles um voo, ou nós, que fizemos tudo à luz do dia? Para você ter uma ideia, quando os irmãos Wright vão a Paris mostrar o avião deles, isso já em 1908, 2 anos depois do Santos Dumont ter voado, eles ainda levam um avião catapultado. Ou seja, para o avião deles, ele não tinha como ir para nenhum lugar, porque para ele sair do chão tinha que ter uma catapulta. Então ele não podia sair daqui e ir para São Paulo, ele tinha que sair daqui, dar um rolê e voltar para ali, porque não tinha outra catapulta para ele. Ou então tinha que começar a botar catapulta em tudo quanto é lugar. Então, assim, eu acho que um triste capítulo de terrorismo da informação dos Estados Unidos, de confundir todo mundo, falando, não foi assim, não foi assim. E aí também, como ele não era francês, então os franceses também não compraram o barulho do Santos Dumont como devia ter comprado. A gente vive meio num mundo nacionalismo que também não tem tanta força. Santos Dumont, pai da aviação, fica uma coisa meio sem muita força. E aí os Estados Unidos, com todo o seu poder de marketing, conseguiram colocar essa dúvida até na cabeça da população brasileira. Então, é de fato um grande absurdo, assim, o que, quando você pensa, eu também não tenho dúvida nenhuma, quando eu falo com qualquer americano, eu falo, vocês estão de brincadeira, isso não existe, entendeu? Tudo bem, legal, os irmãos Wright fizeram, maneiro, todo mundo estava fazendo. Bacana que também estavam fazendo nos Estados Unidos, mas vocês não podem dizer que os irmãos Wright foram os primeiros homens a voar no avião, ou os inventores do avião. Porque o Santos Dumont não só foi a primeira pessoa a voar no avião, como ele, porque se você lembrar imagens dos aviões antigos, você vai lembrar que eles tinham 2
camadas de asa. Já viu esses aviões? Muitos, né? Quer dizer, aquelas duas camadas, que era um jeito de você estabilizar o voo e ter duas áreas de sustentação, né? do avião no ar. E o Santos Dumont, depois de fazer esse tipo de avião, é o cara que faz também o primeiro monoplano, que você, em vez de ter duas fatias de asa, você tem uma asa só, uma fatia de asa para cada lado, que é o avião como a gente conhece hoje. Então, ele não só inventou o avião, como inventou o avião com a asa de um plano só, que é o avião como a gente conhece hoje, que é o que ele chamava de Demoiselle. Então, enfim, ele foi um super inventor, um gênio, acho que para mim o maior gênio brasileiro, que não inventou só isso, ele inventou depois outras coisas de guerra, de salvar, lançou moda em Paris, era o homem mais famoso de Paris naquela época. Então, enfim, era uma pessoa maravilhosa. Eu sou fã de carteirinha. Pois é, que papo bacana, viu? Daria programas e mais programas inteiros e realmente é um assunto que não cansa, porque eu gosto muito disso, de falar de grandes personalidades, de falar de histórias reais, de pessoas reais que revolucionaram, né, no mundo, como o caso do Santos Dumont. Bom, o tempo me obriga um pouco a resumir nosso papo. Eu fico até triste por isso, mas feliz por esse papo. Mas eu não podia encerrar sem saber primeiro, né, onde que se encontra o livro A Infância de Alberto Santos Dumont, né, mais leve que a Infância de Alberto Santos Dumont, e também pegar um pouquinho do seu depoimento a respeito de como isso pode influenciar também nas novas gerações, como o seu livro pode influenciar, porque a gente está falando de uma grande figura, da infância de uma grande figura que inventou o avião, né? Que fez a invenção das mais revolucionárias que o mundo já viu, né? E a gente conseguiu viajar o mundo por conta dele, né? O homem conseguiu viajar o mundo por conta dele. E o quanto que isso pode, na sua opinião, o seu livro influenciar as próximas gerações que vivem um momento totalmente diferente, com muita tecnologia, com muita coisa que pode, talvez a partir de uma inspiração, de uma figura como Santos Dumont, fazer potencialmente até muito mais do que ele fez, dado o arcabouço tecnológico que a gente tem no dia de hoje, né? Olha, eu acho, assim, o livro pode ser comprado, acho mais fácil comprar online hoje em dia, né? Tem nas livrarias, mas você buscar aí online você vai achar isso fácil. E eu acho assim, para mim de fato foi uma missão, vamos dizer assim, de escrever esse livro, porque eu acho que ele é uma pessoa muito inspiradora para as crianças, porque ele acreditou num sonho infantil, assim, durante a infância, uma coisa que ele imaginava, né? Como toda criança é muito imaginativa, mas também era uma pessoa muito prática, muito estudiosa, que se dedicava aos estudos, ao entendimento das coisas, sem que isso atrapalhasse ele ser uma pessoa que brincasse, que enfim, tivesse uma vida feliz, uma infância feliz, com brincadeiras, com diversão, com invenções curiosas, estrepulias, como toda criança, não tem como não fazer, né, ser traquinas ou se fazer estrepulias, porque ele fazia também, mas uma pessoa que acreditou nessa imaginação da sua infância. E eu acho que acho que as crianças têm que ver isso como um valor muito grande e não contrapor os estudos à felicidade ou à alegria ou enfim, a leveza da infância, né? Acho que tem que nutrir nas nossas crianças essas duas coisas, a leveza e os estudos. E o Santos Dumont foi essa pessoa que estudava muito, era uma pessoa muito perspicaz e já muito inteligente na infância, gostava de ler manual, consertar, mas também era uma pessoa que brincava, que sonhava, que tinha essa, essa cabeça assim de inventor, de realizador. E eu acho que isso para mim é um legado dele para as futuras gerações e para a infância de todos nós, assim, que
Ele não só acreditou no sonho dele, como ele, de fato, virou o cara mais famoso e importante do mundo durante um bom tempo, né? E isso tudo porque ele acreditou nesse sonho infantil de que ele iria voar, né? O livro abre com uma brincadeira que eles faziam, que era tipo, sei lá, barata voa, né? Cachorro voa, gato voa, sei lá, homem, aí você tinha que falar assim, quem falasse errado tomava uma prenda, uma palmada na mão, né? Das outras crianças e tal. E quando falava homem voa, ele sempre falava sim, homem voa. E o pessoal queria bater na mão dele, que o homem não voava. Ele falava, não, homem voa. Você não lê o livro do Júlio Verne, homem voa. Então ele acreditava nisso e acreditava que era possível, né? Porque é um sonho de fato da humanidade antiquíssimo. E ele foi o cara que realizou isso a partir dessa não sei se diria ingenuidade, né? Mas esse sonho mesmo da infância de realizar algo tão incrível. Estevão Ciavata, diretor, roteirista, produtor, né, autor do livro Mais Leve que o Ar, a Infância de Alberto Santos Dumont. Que papo legal, que papo bacana com você. Agradecer, viu, a disponibilidade de bater esse papo com a gente, e contar um pouco dessa Vocês pela história. oportunidade, adoro a Bahia. Repete. Salve a Bahia! Sim, sim, pois é, bom a gente ter, vai ser uma satisfação ter você aqui na Bahia, com certeza, né, e assim, e dizer que foi um papo enriquecedor demais pra gente, agradecer muito mesmo por esse papo, e até uma próxima oportunidade, viu, até uma próxima oportunidade, porque esse é um assunto que, como eu disse, que não se esgota facilmente, não à toa, só você já lançou uma série, né, sobre Santos Dumont, da HBO, Latam Santos Dumont, que foi vencedor do Telly Awards Entretenimento e Cinematografia de 2019, e agora com um livro também retratando a infância de Santos Dumont. Então, uma entrevista de rádio é muito pouco para falar sobre isso, talvez programas e mais programas, a gente não esgote o assunto. Obrigado, meu amigo. Obrigado, viu? Obrigado pela disponibilidade, pelo convite, pela audiência e, enfim, um grande abraço aí para todo mundo em Feira de Santana. Maravilha, conversamos então com Estevão Ciavata, né, escritor, autor do livro Mais Leve que o Ar, Infância de Alberto Santos Dumont, e também, né, diretor, roteirista, produtor da série HBO Latam Santos Dumont, que foi vencedor do prêmio, como eu disse, Telly Awards Entretenimento e Cinematografia 2019.